Bom dia. Vamos dar início à nossa... Se alguém puder fechar a porta ali para mim, faça favor. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, numa sequência sobre preservação de fertilidade em pacientes com câncer. Nós tivemos a primeira palestra do professor Jesus sobre câncer ginecológico, onde ele analisou os aspectos oncológicos. Hoje teremos preservação da fertilidade em pacientes com câncer ginecológico e de mama. E na próxima semana nós teremos os aspectos mastológicos da preservação de fertilidade em pacientes com câncer de mama. O professor Filassi que irá apresentar. Antes de iniciar, eu queria só reforçar mais uma vez o convite. Hoje nós vamos ter um seminário internacional promovido pela disciplina de ginecologia e o nosso laboratório de investigação médica, ginecologia estrutural e molecular. Vai ser hoje às 10 horas, no anfiteatro de parasitologia, no prédio principal da Faculdade de Medicina, no 2º andar. Nós estamos com 2 pesquisadores da Universidade Hebraica de Israel, e que estão aqui conosco, que tem um contato antigo já, o professor Ehud Cohen, com o professor Gustavo Maciel. E, além dos 2 pesquisadores da Hebrew University, nós teremos o professor Carlos Vicente Serrano Júnior, que é da Associação Médica, que é daqui da Faculdade de Medicina, e é o presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária. E o professor José Maria Soares Júnior, que também nosso conhecido aqui, nosso chefe de departamento, e é o editor associado da revista Clinics, que vai apresentar. O tema é extremamente interessante, então eu convido a todos e gostaria muito que vocês fossem lá assistir. E o tema é interessante, que é sobre publicações científicas. Então, é uma experiência de um grupo que publica muito e que pode nos ajudar nessa missão. Então, agora nós chamo o professor Pedro Araújo Monteleone, que vai nos falar sobre preservação da fertilidade em pacientes com câncer ginecológico e câncer de mama. Relembro aqui, mais uma vez, o professor Paulo Serafini, que foi quem iniciou todo esse processo aqui no nosso Centro de Reprodução Humana, junto com a nossa equipe, o Pedro, o Iso e o Dani também. Professor Monteleone, por favor. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar conversando com vocês, né, amigos de longa data, mestres, né, e me sinto honrado de poder estar aqui apresentando um tema tão impactante como esse. Então, o meu tema de preservação da fertilidade em pacientes com câncer ginecológico e câncer de mama, eu vou abordar os aspectos reprodutivos. A preservação da fertilidade é uma ferramenta que a gente utiliza para proteger a queda da fertilidade, principalmente da mulher, por qualquer evento que ela vá ser submetida ao longo da vida. Principalmente no desgaste natural da queda da fertilidade com o avançar da idade, que a gente sabe que acontece, tanto diminuindo a taxa de gravidez, como também aumentando a taxa de abortamento. Obviamente que isso está relacionado à questão da retomada da meiose no pico de LH. Quanto mais tardio for o pico de LH, quanto mais a idade avançar, maior vai ser a chance de erro nessa retomada. E, portanto, a gente tem uma grande quantidade de óvulos aneuploides formados com o avançar da idade. Notem que até os 35 anos de idade, menos de 10% dos óvulos são aneuploides. Em contrapartida, após os 42 anos, mais da metade são aneuploides. E próximo dos 45, praticamente a totalidade dos óvulos são aneuploides, o que tem um impacto decisivo na taxa de gravidez. Contudo, quando o óvulo retoma a sua fase de divisão celular de forma adequada,
a taxa de gravidez ela permanece constante, ou seja, a questão não é o envelhecimento de organelas, e sim o erro na retomada de divisão celular. Quando eu faço o estudo genético dos embriões na análise pré-implantacional e eu transfiro para o útero das mulheres embriões euploides, a taxa de gravidez, a taxa de nascidos tende a ser a mesma, independente da idade da mulher. O que acontece é que eu vou ter um grande número de transferências de embrião canceladas com o avançar da idade por não ter embriões euploides para colocar no útero. O que envolve os principais fatores de risco, obviamente que é a questão da vida reprodutiva da mulher, mas também a questão de hábitos e algumas questões que acontecem na evolução. Infecções, cirurgias e condições genéticas e oncológicas. Quando nós vamos falar da terapêutica para o câncer, a gente tem que ter a lembrança que o uso de drogas, hoje, cada vez com mais chance de cura, as drogas evoluem muito rapidamente, a chance de cura também, a gente vai ter efeitos sobre isso. E tratando de pacientes cada vez mais jovens, um dos efeitos deletérios significativos que nós teremos é a queda da fertilidade. Notem que na idade reprodutiva, a gente tem a entrada de 5,8% de mulheres nos casos por ano, e homens 3,5%. O tratamento quimioterápico e o tratamento radioterápico são questões que vão impactar decisivamente, já foi absolutamente comprovado isso, na questão da fertilidade individual. Tanto na questão da queda da fertilidade, como na questão de outros eventos sabidamente conhecidos, cardiovascular, músculo-esquelético e do ponto de vista emocional e conjugal. Os tratamentos gonadotóxicos têm mecanismos de dano bem estabelecidos, né? E para essa correção a gente tem algum tipo de estratégia, que vai da criopreservação de óvulos ou embriões, de tecido ovariano, de espermatozoides, uso de medicações e a questão oncogenética também, da orientação de pacientes com herança genética de câncer, que pode ser tratado no diagnóstico genético pré-implantacional. O risco da insuficiência ovariana pós-quimioterapia, ele é dependente do tipo de câncer e do tipo de droga, mas, em geral, ele é impactante e ele acontece de uma forma bastante evidente. A grande questão é a orientação e a informação dessa paciente, dos pacientes, no momento que antecede o tratamento, no momento do diagnóstico, para tomar as propedêuticas adequadas. O principal mecanismo de ação que a gente tem dos efeitos gonadotóxicos da quimioterapia dizem respeito à quebra da fita de dupla hélice. Isso vai fazer com que a ativação de via de reparo de DNA seja muito prejudicada. Aumenta a apoptose, aumenta a queda de folículo primordial, com isso leva a uma queda da qualidade ovular e também uma queda da quantidade folicular, que pode coincidir com a antecipação da menopausa. É muito interessante esse estudo, apesar de antigo, que as mulheres foram abordadas, as mulheres com câncer de mama, em relação à questão da fertilidade. 57% mostraram grande preocupação da fertilidade. Tanto que elas optaram por mudar o tipo de tratamento. Né? Isso tem um impacto significativo que pode, inclusive, ser danoso à saúde do indivíduo. Então, a gente tem que ter uma preocupação não somente em informar, mas como informar e como abordar o paciente. Notem que o tema é um tema amplamente em voga. Né? O número de acessos que tem nas páginas da Sociedade Americana de Oncologia a respeito de informações e o número de trabalhos que tem de diretrizes publicadas, notem que a gente tem muita incidência em câncer de mama, de publicações e de suporte ao longo da vida, após a quimioterapia. Né? É um tema de muito interesse na sociedade. O Octai, em 2016, na Sociedade Americana, ele desenvolveu esse organograma, falando das estratégias para preservação de fertilidade. Nós estamos aqui, né, na questão feminina, ele separou em grupo pré e pós-puberal, né, com as várias alternativas que a gente tem na ajuda da preservação da fertilidade desse público. Aqui eu faço um parênteses que eu quero colocar, que não é somente esse público que a gente tem que orientar em relação à preservação da fertilidade associada a patologias. Né? Porque tratar de pacientes para fazer preservação de fertilidade em casos ginecológicos, em câncer de mama e câncer ginecológico, em geral, são pacientes estáveis do ponto de vista do estado geral. Quando a gente fala de tratamentos de pacientes com qualquer tipo de linhagem
sanguínea alterada, muitas vezes essas pacientes não têm um estado geral adequado. Isso tem uma série de complicações que é importante a gente deixar claro e estabelecer quais são os riscos para essa paciente. Temos a população de cirurgia de endometriose, que também pode cursar com diminuição da reserva ovariana, homens transgêneros e síndromes genéticas. Eu vou me ater muito nessa apresentação em relação à criopreservação de tecido ovariano e de gametas, né? Então, veja que quando a gente fala da preservação de gametas, nós estamos falando de estratégias que são adotadas já desde o ano 2000, né? Com protocolos que foram alterados muito ao longo do tempo. As etapas que a gente vai ter no congelamento de óvulos são a identificação do caso. Ninguém vai orientar uma moça de 48 anos de idade, mais de 45, a preservar a fertilidade em tratamento oncológico. A não ser do ponto emocional, do ponto de vista procreativo, tem muito pouco a agregar, né? Então, a gente tem que avaliar a viabilidade, o tipo de protocolo de estimulação ovariana, aspiração folicular e o congelamento da amostra através do congelamento rápido de vitrificação. A avaliação da reserva ovariana, na estimulação da ovulação, basicamente ela é feita através da contagem de folículos antrais. O hormônio antibileriano, eu acho que ele é importante do ponto de vista prognóstico futuro. Tem uma amostra de antibileriano antes, para comparar com a amostra de antibileriano no futuro, pós-tratamento, isso vai trazer informações significativas. Do ponto de vista da estimulação em si, naquele momento, o que agrega de informação não é tão grande assim, a gente não precisa esperar o hormônio antibileriano para iniciar o tratamento. Uma simples contagem de folículo antral já nos orienta de forma definitiva aquilo que a gente precisa fazer. A técnica de vitrificação é que mudou toda essa história, né? É uma técnica simples, não tão custosa e, acima de tudo, é uma técnica reproduzível. Vários centros no mundo, para não dizer quase todos, têm o mesmo tipo de desempenho com o mesmo tipo de técnica. Isso que deixa a técnica como altamente qualificada, né? Tanto que, a partir de 2013, o Comitê de Opinião americano colocou a preservação de fertilidade através do congelamento de óvulos em casos oncológicos como não mais experimental, e sim uma prática clínica rotineira. Os protocolos que a gente utiliza preferencialmente para estimulação da ovulação para o congelamento de óvulos é o protocolo dito curto, e quando a moça menstrua, a gente vai iniciar o protocolo na fase inicial do ciclo menstrual, vemos o recrutamento folicular, iniciamos com gonotrofina, o que dá ampla liberdade para a atuação dos protocolos de estímulo, como eu mostraria a seguir. A gente tem uma ampla gama de ferramentas medicamentosas para conduzir o tratamento da melhor forma possível. Essa é uma recomendação muito forte que a gente tem de fazer o protocolo com antagonista do GNRH impedindo o pico ovulatório prematuro. É possível também, em algumas situações, usar o protocolo com agonista do GNRH, mas são situações de bloqueio longo, né, que a gente usa na fase de lútea tardia, são situações pontuais e que são avaliadas caso a caso. O estímulo ovariano, como eu disse, ele é iniciado no início do ciclo menstrual, e quando os folículos atingem um tamanho próximo da maturidade, próximo a 14 milímetros, a gente inicia o bloqueio com o antagonista específico do GNRH, no caso o Ganirelix ou Cetrorelix. No Centro de Reprodução Humana, visando diminuição de custo de tratamento e deixar o tratamento mais amigável, nós temos 2 projetos que vão entrar em andamento, que estão no prelo, que um é o projeto da doutora Maíra Nakano, usando FSH de longa duração, que o nome comercial é Enlova, que é um FSH recombinante que você aplica uma dose, ele tem duração de 7 dias. E depois você faz a replicação dele por mais 3 ou 4 dias somente. E também tem um outro protocolo também no prelo, da doutora Fernanda Ramos, do bloqueio hipofisário com progesterona, do bloqueio do pico de LH, né, que está sendo amplamente usado nas clínicas, a gente pretende também introduzir no Centro de Reprodução Humana, tanto para diminuir o custo do tratamento, como para deixar ele mais amigável possível, sem impacto nenhum nas taxas de coleta de óvulos, né? Uma das grandes benefícios que a gente tem de usar o protocolo longo é a associação de drogas como inibidor da aromatase, principalmente nos tumores que têm alguma relação com hormônios. Então, o inibidor da aromatase pode ser usado, transformando o protocolo em um protocolo mais seguro. A estimulação da ovulação para pacientes com câncer, ela trouxe grandes novos conhecimentos na área da estimulação ovariana. E um deles é o Random Start. Então, a paciente encaminhada para o Centro de Reprodução Humana, ela não precisa aguardar a menstruação para iniciar a estimulação. Nós podemos iniciar a estimulação
em qualquer momento do ciclo ovulatório, né? Usando, inclusive, coadjuvantes, como inibidor da aromatase, especificamente no câncer de mama. Isso se deve à questão das ondas foliculares, um trabalho que foi, inclusive, teve uma raiz daqui com o Dr. Paulo Bianchi, falando das ondas foliculares, e que isso proporciona a nossa agilidade no processo quando a gente não tem tempo a perder. A paciente chega, fazemos ultrassom, contagem de folículos antrais em qualquer fase do ciclo menstrual, iniciamos a estimulação. Com isso, nós temos vários protocolos que a gente está utilizando hoje na parte oncológica, que a gente evoluiu, inclusive, para a parte clínica, trouxe grande benefício isso, né? No início convencional, no protocolo com antagonista do GNRH ou com agonista do GNRH no bloqueio hipofisário prévio, o estímulo de fase luteal e o random start, iniciando a estimulação em qualquer momento do ciclo menstrual. Além disso, nos proporciona a possibilidade de fazer o pico para a coleta de óvulos usando o agonista do GNRH, usando o fenômeno do flare-up, o que diminui sensivelmente a incidência de hiperestimulação, que nesse tipo de população pode agregar um pouco mais de estresse, uma vez que imediatamente após a nossa captação de óvulos, ela deve iniciar a quimioterapia. Visando o benefício do custo-tratamento sem ter uma repercussão negativa, nós desenvolvemos no Centro de Reprodução Humana um protocolo de estimulação associando o citrato de clomifeno para pacientes de boa resposta, de boa reserva, quando tem um grande número de folículos antrais, a gente associa o citrato de clomifeno, o protocolo que já foi aprovado, a gente já teve inclusive a defesa de tese da doutora Maíra em função disso, é um protocolo que hoje a gente vive no Centro de Reprodução Humana. Em relação ao número de óvulos a ser congelados, nas recomendações SOGESP, a qual eu participei, a gente sugere ter o congelamento de 10 a 15 óvulos maduros. Mas essa população é uma população que raramente a gente vai ter oportunidade de fazer mais um tipo de estímulo. Então, o que vier é o que veio, a gente não tem muita alternativa, né? Em relação ao tempo, quanto tempo nós vamos manter esses óvulos congelados? Até quanto tempo é seguro? Não, tem uma técnica que a gente está falando fora de protocolos de pesquisa há 10 anos, pouco mais de 10 anos. Mas o que a gente tem notado é que o desempenho ao longo do tempo do material congelado não muda. É como se a gente tivesse, de fato, congelado o óvulo e mantido o desempenho. Eu trago aqui o número de pacientes que retornaram nesse estudo para usar os óvulos que foram congelados. Notem que é 12%. Talvez esse número aumente, mas a minha impressão é que não vai aumentar muito mais, não vai ser muito mais do que 20%, 30% de retorno para a utilização desse material. Porque algumas desses pacientes vão retornar à fertilidade e não vão precisar de usar o material congelado. Algumas pacientes vão ter um desfecho inglório e outras pacientes não vão ter interesse em utilizar o material. Eu trago aqui a minha experiência pessoal, que eu acho que é fabulosa a tecnologia. Notem que, de acordo com a idade, quando a gente congela os óvulos, esse público aqui tem pacientes que retornaram de tratamento oncológico e pacientes que fizeram preservação social. A taxa de gravidez é exuberante para o público de mulheres até os 38 anos de idade. Depois cai bastante. Então, o momento do congelamento do óvulo, a idade da mulher, tem uma íntima relação com a taxa de sucesso que a gente vai ter. Então, obviamente que a gente não vai saber o momento que a mulher vai desempenhar, vai apresentar uma doença neoplásica. Mas antes dos 38 anos, o desempenho é muito bom. Após isso, é o que a gente vai ter para fazer. Não tem muita coisa diferente. Não adianta a gente brigar com uma coisa que a gente não vai conseguir vencer. Falando um pouco de congelamento de tecido ovariano, também no nosso guia de recomendação da SOGESP, nós mantivemos que o congelamento de tecido ovariano ainda é uma prática experimental, né? Um procedimento cirúrgico que você vai remover uma fração do ovário e vai mandar para o congelamento. Obviamente que isso pode ter um impacto negativo também sobre a reserva, né? Mas, diante do custo-benefício, em algumas situações, pode ser interessante. Já a sociedade americana, ela vê de forma diferente, né? Pelo fato de você não ter o processo de estimulação ovariana, não ter toda essa questão temporal, né? Em centros capacitados e habilitados, eles consideram esse procedimento como não mais experimental. É um procedimento que você pode realizar de uma forma de prática clínica. A técnica para o congelamento de óvulos é uma técnica estabelecida, que a gente vai usar principalmente no momento de urgência do tratamento oncológico, crianças pré-púberes também,
né, mulheres com tumores que muito sensíveis ao hormônio, e transplante de medula óssea. Como eu falei, as pacientes com tumores hematológicos, muitas vezes essas mulheres elas têm distúrbios gerais outros, né? Elas são pacientes mais lábeis do ponto de vista de saúde geral, e o tratamento muitas vezes não é adequado para essas mulheres. Então, a utilização de criopreservação de tecido ovariano pode ser encarado como uma boa prática. Aqui a técnica, né? Então, na laparoscopia, você vai remover o fragmento ovariano, tirando a zona cortical, fragmento ovário em pequenos cubos, né? É sempre interessante mandar uma fração desse material para análise histológica, para ver a população folicular que você consegue identificar nessa amostra, né? O material é acondicionado em tubetes, e esses tubetes são colocados no nitrogênio líquido, onde são congelados. O Dr. Daniel Eisenberg vai estar com um projeto, também está no prelo, para a gente utilizar uma placa de congelamento especial que está sendo desenvolvida pela Engamed, e que nós vamos ver o desempenho do congelamento e do retorno desse material no descongelamento. Essa história é muito longa, né? Congelei o tecido ovariano, o que eu faço depois com ele? Esse que é o grande problema que a gente tem. Esse trabalho é um trabalho que foi apresentado em 2001, uma apresentação oral no Congresso de San Diego. Eu estava presente, ganhei o primeiro prêmio do professor Octay, que ele colocou o tecido ovariano no antebraço, né? Estimulou a ovulação e conseguiu capturar óvulo maduro, né? Então, o primeiro trabalho colocando o ovário em uma área diferente para fazer estimulação da ovulação, e ele conseguiu obter óvulo. Mas continua sendo um grande desafio aonde colocar o tecido ovariano e como colocar, e como fazer a enxertia. A zona usada mais corriqueiramente é a zona ovariana mesmo, né? Tanto para obtenção de gravidez espontânea, como eventualmente para captura de óvulos após a estimulação da ovulação. Então, se opta por deixar o ovário contralateral, ou pelo menos deixar uma região, para você utilizar essa região como a fonte onde você vai colocar o ovário. A gente tem relatos de nascido vivo já desde 2004, esse trabalho do Lancet. A grande questão dos nascidos vivos do transplante de tecido ovariano é que muitos debatedores questionam se o óvulo que produziu a gravidez veio da reativação do ovário remanescente ou do ovário que foi transplantado. Então, tem muita questão que envolve isso, e muitos das crianças nascidas, você não consegue confirmar que elas nasceram de fato do tecido que foi transplantado, e não do tecido remanescente que lá estava. As estratégias para o transplante do órgão são diversas, até transplantes heterólogos já foram tentados, né? E colocar em vias acessórias ou vias imperativas, né? O professor Jesus mostrou na reunião passada, né, o trabalho do grupo dele, colocando tecido ovariano na coxa, mas aí é como suplementação hormonal, né? Que, sem dúvida, é uma dos caminhos que esse tecido pode ter, além disso, né? Tecido ovariano usado como suplementação hormonal. Esse é um trabalho de um grupo que usou cirurgia robótica para fazer eles recompactaram o ovário com um fio de sutura, e através de cirurgia robótica transplantaram o ovário na região pélvica. Tem até um brasileiro envolvido aqui, o Dr. Juliano Bedoski, né, que é um amigo meu, e eles mostraram uma taxa de nascido vivo muito boa, de 25%, né? Mas aqui também entra a questão da confirmação do nascimento, se foi de óvulos do tecido ou do tecido ovariano remanescente. Eu acho que é importante não esquecer da transposição ovariana, né, na preservação da fertilidade, principalmente no ambiente que a gente está, porque nós não temos acesso a toda a tecnologia a todo momento. Então, a transposição ovariana protegendo da radioterapia, eu acho que é uma prática importante. A gente não deve esquecer de utilizá-la como preservação à fertilidade da mulher.
em relação à questão dos análogos de NRH, essa é uma polêmica enorme, porque, de fato, do ponto de vista fisiológico, não faz muito sentido, porque a gente não tem receptor para a atuação dessas drogas. Então, a plausibilidade biológica do uso do análogo de GNRH prevenindo a ação dos efeitos gonadotóxicos sobre o ovário parece ser uma fantasia, mas até a sociedade americana sugere que quando você não tem nenhuma ferramenta à mão, usar isto não é uma coisa desprezível, você pode usar. Mas, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de conceitos clínicos, a gente não tem muita evidência para basear a utilização do análogo do GNRH de depósito na preservação da fertilidade em função dos agentes gonadotóxicos. Quero falar um pouco de síndrome de câncer hereditário, que a gente fala muito pouco disso, né? Então, são doenças muitas vezes impactantes, não tão frequentes assim. Ainda ontem, no Centro de Produção Humana, nós atendemos uma mulher que foi encaminhada pela endócrino, né? Que ela foi encaminhada pela endócrino, com uma herança genética que o pai tinha uma herança genética associada a câncer e ela também era portadora. A portadora não, afetada, porque o gene é dominante, né? E essa moça, submetida a um tratamento adequado, a gente sepulta a doença. Porque como ela não tem, ela vai estar presente ou não, porque ela é dominante, quando ela não estiver presente, ela não tem transmissibilidade, né? Então, o câncer hereditário, ele deve ser pesquisado, porque a gente tem muito o que fazer para essa população, né? Uma detecção, em geral, precoce, porque você tem histórico familiar, você tem como investigar a família, né? Então, você consegue detectar precocemente e você consegue planejar de forma adequada o tratamento, né? Para fazer a estimulação de forma adequada. E a gente lança a mão do estudo genético pré-implantacional. Nós montamos uma sonda com a parte do gene acometida. No embrião formado, nós pesquisamos isso. Nossa, o professor Baracá e eu, a gente tem lutado tanto por isso na Secretaria de Saúde, nas doenças raras. E assim, isso não é uma questão do Brasil, isso é uma questão do mundo, né? O estudo genético pré-implantacional para doenças genéticas é realizado em menos de 2% de todos os estudos genéticos pré-implantacionais. Mais de 95% do estudo genético pré-implantacional é feito para situações onde, de um certo ponto, pode até ser visto como desnecessário, né? Porque você vai acelerar o tratamento para diminuir o tempo de tratamento, para aumentar a eficácia da taxa de gravidez por transferência, mas que são coisas que aconteceriam, porque o embrião vai estar lá, o embrião euploide. Agora, quando a gente está falando de doenças genéticas, nós vamos oferecer não a cura, nós vamos oferecer a não expressão da doença. É muito diferente do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, é muito significativo isso, né? Então, eu acho que é um tema importante para a gente abordar e não deixar distante, porque nessa situação a gente realmente tem muito para fazer, né? Esse é um trabalho recente do Spinella, né? Que ele analisou os estudos genéticos pré-implantacionais por doenças, em geral monogênicas, né? Notem a prevalência do câncer de mama através do BRCA, quão significativo que é, né? Quão perto disso nós estamos, né? Quanto essa conversa tem que ser feita. A gente teve um debate, né, quando teve essa apresentação há pouco tempo atrás aqui, né? Um estudo genético desse para selecionar o embrião impediria a Angelina Jolie de nascer, né? E não sei se isso propriamente mas tem situações onde esse debate deve ser estabelecido, porque tem famílias com histórias muito dramáticas em função dessas heranças de câncer, né? Eu acho que os aspectos que a gente tem que debater nisso, que são centrais, né, é a brevidade entre você fazer o diagnóstico, você indicar, você sugerir, você abordar e realizar a técnica. É uma urgência, né? Você fez o diagnóstico de câncer, abordar sobre a preservação da fertilidade é uma questão daquele momento, né? É difícil você imaginar que um indivíduo que tem uma notícia como essa
num momento tão agudo, ele vai conseguir discernir claramente do que é a questão da preservação da fertilidade ou não, né? Então, o auxílio de profissionais acessórios a esse tipo de situação é imperativo, né? Porque, além do mais, tem questões que se abrem para debater, que são questões muito pesadas em relação ao futuro do indivíduo e ao que fazer com o material, né? Em caso de óbito, qual que é o destino que a gente vai dar para esse material? A responsabilidade é do responsável pelo material, nós só somos tutor, né? Se nós vamos descartar, se nós vamos doar, se nós vamos usar para outras pessoas, quem vai ter que definir isso é o indivíduo, não somos nós, né? E quando a gente congela embrião, né, quando os casais se separam, já é um problema. Imagina no pós-mortem, né? Quantas e quantas situações, eu quero usar o embrião. Tem questões que não são só questões emocionais, tem questões jurídicas também, da questão do direito sucessório, de um monte de questão que está envolvida nisso. Como é que a gente vai abordar isso nesse momento, né? Como essa complexidade toda num momento tão complexo, né, não é tão simples como parece, porque tem outras coisas que vêm adiante, né? E também informar, obviamente, a chance de sucesso. Qual que é a chance que você vai ter de engravidar com esse material? Eu acho que quando a gente fala de congelamento de tecido ovariano, essa informação é uma informação em aberto, né? Uma informação que a gente não tem uma base sólida para dar para o indivíduo que será submetido a esse tipo de técnica. Nessa situação, né, eu acho que a abordagem mais clara possível, por mais obscuro que seja o tema, é necessário. Aqui eu trago uma situação pontual, né, que é o trabalho do Bruno Ramalho, que é um grande amigo meu, né, que é a recuperação exígua de ócitos em câncer de ovário, né, pacientes com tumor borderline ou tumor pouco agressivo que foram submetidos à cirurgia, foi feita a estimulação ovariana antes, na cirurgia removeu a peça cirúrgica e ele capturou os óvulos fora da paciente, extravivo, né, não mudando o estadiamento da doença. Ele tem 6 casos publicados, ele tem 2 crianças nascidas vivas, não há no mundo uma experiência como a desse rapaz, né? Aqui, ele mostrando, né, a técnica que ele fez e como ele fez. E aqui no Hospital das Clínicas, nós somos capazes de fazer coisas como essa, né? O professor Baracá me trouxe a questão de 2 meses atrás, uma demanda do professor Jesus, de um tumor borderline, de uma recidiva, que seria operada e que havia interesse em preservação da fertilidade. E se havia essa possibilidade de fazer, né? Com o apoio de todos, veja, a gente conseguiu elaborar, eu e a Maíra, em uma semana, um termo de consentimento e uma carta que a Eunice mandou para o comitê de ética do departamento, na época o presidente era o Gustavo, que ele conseguiu rapidamente atribuir a avaliação e aprovação desse documento. Nós fizemos a estimulação da ovulação, eu, a Patrícia e a Natália Regi fomos no ICESP, né, acompanhar o caso com a ON, né, a Cris Anton nos ajudou, fizemos a estimulação da ovulação no CRH, fomos ao ICESP, um equipamento aqui tem eu e o meu grande amigo, o professor Carlos Iso, tentando, com a nossa visão super aguçada, identificar os folículos para fazer aspiração, né? Também ficaria preocupado no seu lugar. Aí tivemos o apoio olha que coisa incrível, o apoio de logística. A Eunice entrou em contato. A Eunice é quem salva todas as questões de produção humana. É sensacional trabalhar com ela. E para segurar aí no elevador, para a gente conseguir pegar o material, levar o material até o centro de produção humana para identificar os óvulos, nós levamos 7 minutos e 35 segundos entre pegar a peça e o material chegar no laboratório para ser identificado. Então, isso demonstra que nós temos capacidade. Nós somos capazes de fazer isso. Esse projeto é um projeto que eu estou escrevendo junto com a Cris Anton, para ser o nosso piloto de preservação da fertilidade, porque como é um público pequeno, né, que a gente vai ter para a gente começar a destrinchar, porque tem um monte de pequenas dificuldades que acontecem no meio do caminho, desde o elevador, né, que a gente tem que trabalhar para que a gente consiga atuar da melhor forma possível
para ter esse desempenho mais adequado, como a gente espera ter. Resgato aqui o trabalho do professor Paulo Serafini, que o professor Baracá falou antes de começar a minha apresentação. Né, esse trabalho, eu não tenho certeza se é desta data mesmo, mas na propriedade do texto do Word, é de 2015, a elaboração aqui, tem impresso 2014, eu não sei qual que é essa diferença, mas é dessa época. Né? Um trabalho que foi feito como um guarda-chuva para que a gente tivesse vários trabalhos abaixo dele para ser feito. Há uma tentativa de resgate desse trabalho, não só em homenagem ao professor Paulo Serafini, mas também a tudo aquilo que foi feito naquele tempo, tudo que foi desenhado e como grande passo já foi tomado. Né? Eu acho que retomar isso aqui para a gente vai ser uma facilidade muito grande e bastante adequado. Né? Não é só uma homenagem, mas também é um fato de resgate a um trabalho árduo que foi feito. Nas perspectivas da preservação da fertilidade, estou encerrando, professor, as questões clínicas que eu colocaria serão, primeiro, o interesse, né? Abordar sobre o interesse da preservação da fertilidade do indivíduo ou não. Quais as provas que a gente tem que a gente vai oferecer são sustentáveis ou não? Acho que precisa muito claro isso para o paciente. Temos que considerar situações especiais, né? Como essa que eu acabei de narrar, uma situação totalmente fora de contexto, né? Mas é uma situação especial, factível de ser realizada. E um grande desafio é o que fazer nos pré-púberes, né? Principalmente na menina pré-púbere, como é que a gente vai tratar? Obviamente com o congelamento do tecido ovariano, mas qual que é a viabilidade que a gente vai ter disso e qual que a gente vai oferecer de segurança biológica no futuro, né? Sempre lembrando que existe alternativa, né? A fertilidade de um indivíduo, ele não acaba quando acaba a sua reserva folicular ovariana. A gente tem hoje a disponibilidade de tratamento com óvulos de doadora, com alto desempenho, né? Quando a gente respeita as etnias, as semelhanças entre os pares é muito grande. A nossa herança a nosso elo de ligação com o DNA é muita poesia, mas é pouca realidade. E tratando de um público com herança, muitas vezes herança oncológica, isso pode até ser, de uma certa forma, adequado. Né? O ginecologista, ele deve abordar os seus pacientes sobre essas questões, sem dúvida nenhuma. Lembrando que o tempo é essencial nisso. A gente depende da idade, do número de folículos que a gente vai ter para trabalhar, do momento, que isso vai ter uma íntima relação com o sucesso do que nós vamos oferecer. O congelamento de óvulos deve ser abordado quanto antes, e o congelamento de tecido ovariano deve ser abordado em situações específicas. Não deve ser menosprezado, mas também a gente não deve achar que, nesse momento, é uma coisa que a gente tem como uma ferramenta líquida e certa que vai ser efetiva naquilo que nós propomos como tratamento. Obrigado. Parabéns, Pedro, muito boa apresentação, bem conciso e pontual. Oi? Aqui é só para lembrar para não esquecermos da reunião às 10 horas, lá no Anfiteatro de Parasitologia, no 2º andar do prédio da faculdade. Ok. Bem, o Pedro mostrou realmente o que nós podemos fazer hoje no centro de reprodução. A nossa ideia é expandir mais a preservação da fertilidade, mas nós precisamos de ter os recursos. Então, eu tenho uma boa notícia para lhe dar, Pedro. Eu encontrei ontem o professor Ulisses Ribeiro, que é o diretor dos LINS, e aquele projeto que nós participamos das doenças raras, onde a ginecologia entraria com o diagnóstico genético pré-implantacional de casos onde já tem um descendente comprometido, afetado, que foi aprovado no CNPq, mas não tinha recurso. Ele, numa ação que fez, conseguiu os recursos no CNPq para que esse projeto possa ser desenvolvido. Esse projeto está
a pediatria com as doenças raras, a endócrino, e a ginecologia entra com o diagnóstico genético pré-implantacional numa série de casos. Então, esse já é uma luz que nós temos aí. E... Posso falar uma coisinha só? Pode. Essa história é muito legal de contar, porque eu cheguei para o professor Baracá há um tempo atrás e falei, professor, saiu esse edital aqui, a gente podia colocar aquela história das doenças raras para a gente ver se a gente conseguia entrar. Ele falou, não, mas deixa que eu vou ver e tal. Aí, de repente, ele chamou 6 titulares para colocar no projeto, virou uma coisa enorme que aconteceu, de uma ideia que era para, eventualmente, a gente fazer 2 casos, e aí o professor abraçou a ideia, levou para a professora Magda, para um monte de gente, a coisa aconteceu de uma forma... a Maiara, né? O pessoal do IB também entrou, a Maiara. A professora Cecília. Isso. Mas é um belo projeto e agora nós vamos ter recursos para isso. Eu acho que isso é importante, específico para isso. Mas o nosso sonho é criar um centro de preservação de fertilidade aqui na... Eu acho que nós temos condições de fazer isso. Vamos lutar para isso agora. O tema está em discussão. José Maria. Parabéns pela apresentação, você foi bem clara a respeito disso, porque a gente tem que pensar, a população está ficando cada vez mais, envelhecendo cada vez mais, e nós temos as neoplasias. E a minha questão é justamente da paciente mais jovem, aquela que está no desenvolvimento puberal, até a primeira menstruação, e é muito comum nessas pacientes, às vezes, doenças hematológicas, que precisam de quimioterapia, e que podem, infelizmente, destruir o ovário. O que seria melhor para elas? Porque você mostrou muito bem que análogos não vai ter efeito nenhum, né? Seria melhor induzir a ovulação dessas meninas, e algumas das vezes vai ter dificuldade, porque ainda não menstruaram, ou fazer tirar parte dos ovários para fazer uma preservação desse ovário congelado. Você acha que seria melhor para elas, ou teria alguma outra alternativa? Zé, eu acho que aí depende muito da condição clínica. Um paciente de condição clínica adequada, mais seguro, é a estimulação da ovulação e congelamento de óvulos. A gente tem, eu confesso que eu não fui um entusiasta do congelamento dos óvulos lá atrás, né? Mas hoje, quando eu olho o desempenho de congelamento de óvulo, é uma coisa absolutamente fantástica. O desempenho é o mesmo de óvulo fresco. É o mesmo de óvulo fresco. Então, diante de condições clínicas favoráveis, né, eu optaria pelo congelamento de óvulos. Agora, o congelamento de tecido ovariano tem essa grande adversidade, que é a utilização a posteriori para você... eu acho que a gente ainda não tem uma segurança para oferecer a utilização do tecido congelado para preservar para a fertilidade, né? Eu acho que... essa é uma história muito longa, né? A gente está falando de mais de 30 anos, de 20 anos, né? Então, é uma história muito longa. Então, será que algum dia a gente vai alcançar um lugar comum onde tem um sítio de implantação para o tecido ovariano, uma boa repercussão? Ainda hoje eu acho que não, né? Então, eu me sinto muito mais confortável e seguro em indicar a preservação de tecido ovariano quando eu tenho de congelamento de óvulo, quando eu tenho essa possibilidade. Aí não tem jeito, né, Sérgio? O que você tem? São aquelas situações extremas. O que você tem para oferecer, né? Você não consegue estimular um ovário quiescente, não vai acontecer nada com ele, né? Então, a alternativa que você tem é congelar tecido ovariano. Mas, como eu não fui entusiasta do congelamento de óvulo, eu mudei, eu posso mudar no futuro. Hoje, eu ainda acho que a gente não tem técnicas eficientes para transplante de tecido ovariano para obtenção de gravidez. Eu acho que a gente ainda está aquém disso. Esse é um tema difícil, né? Nessa fase da vida. Muito. E o tratamento para essas crianças é gonadotóxico. Esse é o grande problema. Por isso que saiu, que o Paulo pensou naquele projeto. Aquele projeto foi em 2014, 2013, foi para a FAPESP, mas a FAPESP não aprovou. Aprovou em parte, né, professor? Em parte, mas fez alguns questionamentos sobre a capacidade do pesquisador principal, porque ele ficou muito tempo fora do Brasil, a parte de formação de pessoal, que eles questionaram muito, e nós tentamos justificar várias vezes, mas não conseguimos. Nilson, quer falar? Eu queria
Queria parabenizar você pela apresentação, Pedro, mas lembrar que o Centro Infantil Boldrini de Campinas tem uma experiência com isso, não de fertilização, mas de produção hormonal. Eu participei de 2 teses na Unicamp com isso. São crianças que pegam a realocação do ovário antes das drogas gonadotóxicas. Então, eu acho que o Sérgio tem razão. O que não se tem é experiência em relação a isso, mas se produz hormônio, quem é que produz hormônio? Estrogênio. É folículo. Então, significa que tem desenvolvimento folicular, né? Então, eu acho que essa é uma grande possibilidade. Uma realocação, que lá eles faziam no próprio abdômen. E eu não acho adequado no braço. O braço é lugar de trauma, né? A gente está falando aqui, eu falei com o Baracá, inclusive, que a gente estava conversando, talvez a alocação seria mais próxima à região inguinal, o abdômen, né? Abaixo do umbigo. Acho que seria mais lógico, né? Não, estou absolutamente de acordo, né? Eu acho que essa questão, para isso, já é um ponto superado, né? Quando você fala da utilização do transplante de ovariano para a questão de reposição hormonal, né? A grande desvantagem do braço é que o sítio perde logo a atividade ovariana, né? Porque não é um sítio amigável. Mas nesse aspecto eu concordo absolutamente com o senhor, acho que não tem dúvida nenhuma disso mais. Né? Para a utilização como repositor hormonal, ok, a questão é reprodutiva mesmo. Nós fizemos aqui, que não dá tempo de colocar tudo, né? Mas a vitrificação de ovário foi a tese da Cláudia Messias, projeto nosso da FAPESP, que nós ganhamos até o Polscop. Lembra disso? Não. Aquele aparelho, cadê o ISO? Está aí, um microscópio especial para ver aquelas alterações de congelamento, foi na época do Paulo, e o Gary Smith participou junto. E a vitrificação nós começamos aqui numa época bem incipiente ainda. E tivemos a tese da Lia, eu até comentei isso com o Nilson, onde foi um projeto nosso que teve apoio do IEP, do Hospital Albert Einstein, que foi a tese de doutorado da Lia, do transplante em mini-pig, que nós fazíamos, cortava e depois transplantava, um transplante autólogo, mas abdominal também. E o professor José Maria está coordenando uma linha de pesquisa agora grande, continuando esse trabalho que nós começamos com a Lia. Lia hoje é docente do Piauí, da Universidade Federal do Terra do nosso Edson aqui. Ela é docente lá e nós começamos esse projeto e continua agora. O professor Jesus também está fazendo nessa linha. Veja, é um braço grande, é uma linha de pesquisa grande nesse sentido. Professor Filassi. Bom dia. Oi, Pedro. Bom dia. Excelente apresentação, Pedro, parabéns. É bom, eu fiquei feliz que vocês estavam conversando, mas o Paulo Serafini, no ano 2010, começaram a se preocupar com preservação de fertilidade em oncologia, sabe? Porque os oncologistas nem lembravam que tinha infertilidade naquela época. E eles começaram a se preocupar, e foi daí que começou essa história em 2010, 2011. O problema é que o número é diferente da oncologia ginecológica. Na questão da mama, o número de pacientes com câncer de mama jovem é muito grande para poder conseguir isso para todo mundo, vai ter que ter um centro enorme, né? Mas que bom que está começando. Eu só tenho uma pergunta para te fazer. Quando vocês estimulam a ovulação para captação de óvulo em câncer de mama em jovem, vocês usam inibidor de aromatase? Qual o inibidor? E quanto tempo leva normalmente essa captação de óvulo? Obrigado, Filassi. O tempo de estímulo é o mesmo. A gente associa o inibidor de aromatase, o Femara, e quando não tem Femara, a gente usa o letrozol mesmo, 5 miligramas por dia, até o trigger. A gente associa junto com o gonadotrofina, obviamente, né, para inibir a elevação do nível estrogênico, e o trigger a gente opta por fazer com um análogo agonista do GNRH. O tempo de estímulo é o mesmo, costuma levar 10 dias, captação normalmente no 13º dia após o início da estimulação, e
o procedimento em si, o tratamento em si, é muito tranquilo. São pacientes, em geral, rígidas, né? Mesmo que elas tenham um excesso do número de folículos em desenvolvimento, a hiperestimulação causada, ela é bastante leve, não tem tantos efeitos colaterais assim, e a gente ainda tem a possibilidade de utilizar o análogo antagonista do GNRH em alta dose após a captação dos óvulos para fazer a luteólise dos corpos lúteos, pensando numa menstruação mais rápida e numa diminuição também da irrigação ovariana para a quimioterapia mais rápida. Então, a grande diferença do que a gente costuma fazer é quando faz a captação dos óvulos, a gente associa o uso do análogo antagonista de NRH para fazer a luteólise, para diminuir o corpo lúteo, para menstruar mais brevemente e ter uma repercussão menor da quimioterapia sobre o ovário. Perfeito. Obrigado. Ô, Filassi, ainda bem que você citou isso, porque me assusta a quantidade de jovens com câncer de mama que vão precisar de fazer o procedimento realmente. Você colocou bem, vai ser uma demanda enorme. É porque nós temos 1.000 pacientes, Então, 1.200 por ano, casos novos, e 15% tem menos de 40 anos. Então, Metade quiser tem 75 pacientes por ano para fazer captação. então, agora, se a gente pegar as com doenças imunológicas, reumatológicas, né, que tem lá com o professor Clóvis, lá na pediatria, nós vamos ficar... É um mundo isso. Tem que fazer Gustavo, isso. por favor. Gustavo. Parabéns, Pedro, excelente. E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí também, em frente ao CRH. Duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira coisa, existe uma idade limite para a qual você pode oferecer isso para paciente? E a segunda questão é com relação ao... O que falta para a gente? Será que falta divulgação? Será que falta estrutura? Porque a minha impressão é que ainda essa não é uma verdade estabelecida, ou então não é uma prática estabelecida do ginecologista pensar que uma paciente nessa situação ele poderia ter essa opção, ou então do oncologista pensar que essa paciente teria essa possibilidade. Eu acho que nós estamos muito distante ainda de uma situação mais ideal, né? Porque o que a gente vê são casos, a quantidade de pacientes que podem se beneficiar, ou então que acabam se beneficiando disso, ainda é ínfima, né? Frente ao que aos dados, por exemplo, que o Filassi acabou de dizer. O que a gente precisa fazer para melhorar essa situação, hein? Bom, a primeira pergunta, a resposta ela não é tão simples assim, porque em relação à idade, até os 38 anos de idade, a gente costuma ter o mesmo desempenho da qualidade ovular. A queda não é tão significativa assim. Entre 38 e 40 anos é uma zona meio nebulosa. Depois de 40 anos, a queda é vertiginosa. Aí Então, e depende também da reserva, porque se você tem uma moça ali com 40 anos, você faz ultrassom, ela tem 20 folículos atrás, vale a pena, vale a pena você fazer, né? Não é uma coisa que, em contrapartida, você tem uma moça de 35 anos, tem 5 folículos atrás, deve fazer também, porque 35 anos é uma idade de procriação alta, né? A questão é quando a gente vai passar dos 40 anos, cai a reserva, cai a qualidade e cai o desempenho. No aspecto oncológico, o que o manual da ASCO coloca, é que a gente nunca deve negar quando a paciente procura, mesmo que ela tenha mais idade, porque isso envolve um aspecto emocional atrelado ao tratamento. Então, aí tem uma outra questão, que não é uma questão puramente técnica, né, que é uma questão... Eu não sugeriria, mas se ela abordar com uma idade mais avançada, do ponto de vista psicológico, isso pode ser importante, eles encaram dessa forma, que pode ser importante para ela. Em relação à segunda questão, Gustavo, eu recebo pacientes na clínica de 45, 46 anos e que o ginecologista fala para só sei lá fazer uma fertilização in vitro que você vai engravidar. A falta de informação é geral, não é uma coisa que é pontual, né? Eu acho que esse é um dilema que a gente vive hoje, que a desinformação técnica é uma coisa assombrosa. Então, se a gente pegar um exemplo como esse para falar depois de preservação da fertilidade em paciente oncológico, nós estamos a pé. Nos Estados Unidos, até 5 anos atrás, que foi o último relato que eu li, dos homens que seriam submetidos à quimioterapia e radioterapia, menos da metade, nos Estados Unidos, eram abordados sobre preservação da fertilidade, que é muito mais fácil. Então, assim, eu acho que essa é a questão que a gente tem que brigar, que é a questão da forma de informação de uma forma geral.
e também os caras não buscam informação, não é só falta de informação, né? Falta de interesse em buscar informação. Ô Pedro, Gustavo, eu vou, nesse aspecto da educação, eu acho que as nossas sociedades, elas teriam o papel, aqui eu vou fazer uma provocação para o professor Jesus, por exemplo, a orientação que elas devem oferecer ao ginecologista geral, com respeito à preservação de fertilidade frente a algumas situações, como câncer genital, como o professor Jesus mostrou, câncer de mama, que o Filácio vai colocar também. Então, eu acho que vocês fazem parte das comissões da FEBRASGO, da SOGESP, e nós temos um órgão de divulgação importante, não é, Nilson? Que é a Fêmina. A Fêmina é lida e relida por quase todo o ginecologista brasileiro. Então, nós podemos fazer, você pode fazer, junto com o Filácio, um alerta a esse respeito. Não adianta eu querer operar um câncer de ovário e depois tiro só o ovário e depois a encrenca vai para o outro centro. Esse papel nosso é importante como instituição pública e com o padrão que tem as nossas públicas, a boa parte delas. Eu acho que a gente podia fazer isso. Com a informação hoje, professor, virou principalmente TikTok, sim, né? Sim. É antes, social. Permite só, porque o Jesus quer fazer um comentário nesse sentido aí. Depois, Obrigado. Luciano, volta para você. Eu acho que esse é o ponto mais importante, a coisa da informação. O fato de nós não termos os recursos para fazer a preservação não nos exime da responsabilidade de orientar. Nós que trabalhamos com câncer, a gente trabalha contra um relógio. Tem a tal da lei dos 60 dias, que do momento que a mulher faz o diagnóstico até ela tratar, tem que passar 60 dias. Ela já chega com 59 dias gastos, que ela, no ICESP, e ela chega... E não tem um dia que eu não recebo lá uma manifestação da ouvidoria sobre temas mais variados, e esse é um deles. O que acontece? A gente precisa de ter, Pedro, alguém que é da área, que entende de reprodução humana, não é para que vai fazer preservação, para orientar essas mulheres, porque cai na nossa mão, do cirurgião, do oncologista clínico, toda essa demanda, que por mais que a gente queira, ela transcende a nossa área de conhecimento, assim como não posso mandar para você os aspectos do tratamento oncológico. Nós temos que trabalhar de maneira complementar. Então, isso falta no geral. Se nós estamos começando agora aqui, né, Jesus? Então, professor, mas veja meses, só. Então, veja. Até para aquela mulher de 45 anos que chega e fala, eu quero captar óvulos, que eu sei que não vai dar certo, eu preciso conversar com ela. Porque para explicar por que ela não é elegível. Sim. Né? Porque esse é um paradigma que a gente tem que fixar nele. A orientação para todas, a preservação para algumas. Isso aí. Sim. Luciano. Pedro, parabéns, maravilhosa apresentação, acrescentou muito. Eu só, voltando à questão do transplante ovariano, que é uma coisa que me chamou muita atenção, por que há 20 anos ainda não tem uma definição sobre essa técnica de forma confiável? Eu me pergunto porque a gente que trabalha com endometriose e faz o tratamento do endometrioma ovariano já é bem sabido que a queda do hormônio antimileriano vai acontecer pela manipulação cirúrgica. Mesmo que a paciente mantenha uma quantidade de tecido ovariano muito grande após a retirada da cápsula do endometrioma. Eu me pergunto se essa retirada de tecido ovariano, tão pequena, que você mostrou ali, fragmentos de menos de 1 centímetro colocando no tubex, se isso não tem qual é a capacidade desse pequena amostra de tecido de produzir uma ovulação no futuro, quando reimplantado no ovário da paciente? Será que não é uma questão quantitativa? Eu não me pergunto, fico em dúvida com relação a isso. Eu acho que sim. Eu acho que, com certeza,
a repercussão que tem em relação ao número de folículos reaproveitáveis, a perda vai ser enorme, né? Se fala em mais de 80% de perda da cor de folículo nessa situação. Mas, como o Dr. Nilson pontuou muito bem, né? Quando você vai ver a ativação hormonal que o ovário reimplantado tem, ela é real. Por que acontece isso? Porque há o crescimento de folículo, produção hormonal, né? Então, de fato, isso acontece, né? Agora, que o recrutamento folicular é sensivelmente menor e a quantidade de óvulo é sensivelmente menor, também. Quando a gente fala de situações em reprodução humana que são pouco confiáveis, com publicações pouco densas, né, e que se fala ao longo do tempo, fala assim, olha, a falta de evidência, depois de muito tempo, se torna uma evidência, que aquilo não funciona. Né? Então, eu não seria dessa forma que eu falei do transplante de tecido ovariano, não falaria dessa forma, porque tem crianças nascidas, os caras são muito sérios que estão envolvidos nisso, mas a dificuldade é real, tanto do ponto de vista técnico, como você falou, do ponto de vista técnico, como do ponto de vista que você falou, da repercussão dessa corte folicular, que vai ser muito perdida mesmo. Então, nós estamos fazendo aqui, o José Maria tem feito o transplante do tecido ovariano e colocando, inclusive, melatonina, para ver como se comporta esse fragmento ovariano que foi autotransplantado, porque pelas propriedades antiproliferativa, anti-apoptose que tem. Então, tem uma série de particularidades que precisam realmente ser estudadas. Nós estamos montando o ovário artificial, porque nós já tivemos contato com o pessoal de Ann Arbor, tem uma pesquisadora lá, a Chica Nova, que ela desenvolveu uma já falei isso aqui uma vez, uma nanopelícula que protege os tecidos. E ela participa de uma rede que tem uma rede de preservação de fertilidade americana. E o Octai, eu estava comentando com o Nilson, comentei com o Sérgio também, ele fazia por videolaparoscopia os transplantes dele. Agora, como entrou na onda, ele só faz agora com robótica. E os resultados eram muito bons com a videolaparoscopia. Mas ele justifica, porque é mais delicadeza, mais é mais, né? Eu acho que... Então, tem muito campo aí, inclusive na área de endometriose também, das doenças, os tumores benignos. Dani Eisenberg, por favor. Depois o Carlos Iso. E se não tiver mais nenhuma pergunta, aí nós vamos dar para o professor Nilson e encerramos a reunião. Parabéns, Pedro, pela apresentação. Acho que foi muito boa para o ginecologista geral, mesmo para quem atua na área. Mais alguns comentários, né? A gente vê em centros americanos, mesmo que tem serviços de preservação de fertilidade, 60%, 70% só dos pacientes são encaminhados. E nos Estados Unidos, como o professor Jesus colocou, existem processos que o médico não colocou a possibilidade de preservação. Não que fez, a pessoa não falou que ela iria fazer, mas que não foi oferecida para ela a possibilidade de preservação. E aí você tem essa mistura, o professor comentou do oncoginecologista, do mastologista, mas principalmente do oncologista clínico. Se o oncologista clínico não conhece, não acredita nessa possibilidade, isso limita muito, porque muitas vezes você vai ter a quimioterapia neoadjuvante, muito antes de chegar do cirurgião. Então, é importante o paciente saber que existe essa possibilidade, o oncologista acreditar que isso não vai prejudicar o tratamento dele, e aí o ginecologista e o cirurgião também referenciarem para essa possibilidade de preservação. Em relação ao tecido ovariano, mais do que laparoscópico, robótico, você tem muito prejuízo de vascularização do enxerto quando você coloca, mas você tem 95% de atividade hormonal. Então, para a qualidade de vida dessas pacientes, isso de cada fragmento.
E cada fragmento dura, em média, 4, 5 anos. Então, isso poderia impactar, inclusive, na mortalidade dessa paciente pós, porque já é sabido que as pacientes que têm aí menopausa precoce têm, em média, uma mortalidade mais precoce também. Então, é importante para a paciente a crença na sobrevida. Às vezes, como o Pedro colocou, só o fato dela acreditar na possibilidade de uma vida pós-tratamento é muito importante. Você recuperar a função hormonal é muito importante. E na Europa, a gente já tem mais de 200 nascidos vivos com essa tecnologia. É inferior, como o Pedro colocou, à criopreservação de óvulos ou de embriões, mas aí você tem 20%, 30% de nascidos vivos com essa técnica, que não é uma maravilha, mas que também não é desprezível, e é muito importante aí a colaboração entre os grupos, e gostaria de agradecer aqui publicamente a receptividade da Oncogineco a todas as iniciativas que a gente tem aí começado a conversar, professor Jesus. Isso é muito importante para esse tipo de trabalho. Bom, só vou fazer a ginecologia oncológica, porque quando fala no ICESP, oncogineco é a oncoclínica, infelizmente. Oncomama é a oncomama também clínica. Carlos Giso. Bom, queria parabenizar o professor Pedro. Na aula dele, ele mostra a experiência que ele adquiriu em todos esses anos. Isso é muito importante, principalmente para os ginecologistas aqui. Eu estou muito feliz, né, de ver que essa é uma iniciativa do professor Baracá, que já veio com o professor Serafini, de fomentar esse assunto aqui na clínica ginecológica. É uma realidade, como o próprio professor Jesus falou. Eu acho que é muito importante essa interação entre os grupos, né? E o desafio nosso, mesmo fora, sempre é você ter um profissional ligado ao grupo de oncologia. Então, talvez uma ideia é realmente a gente ter uma pessoa inserida dentro do grupo de oncologia que faça essa ponte com a reprodução humana, mas eu estou muito feliz, parabéns, estamos no caminho certo, e agradecer ao professor Baracá pelo apoio. Obrigado. Obrigado. Agora, para encerrar, professor Nilson Mello. Essa área é palpitante, né? Acho que eu acho que o Jesus, eu falei semana passada, e o Jesus até falou do núcleo de resolução. Tem que ser criado, não adianta. E tem que ter um especialista da reprodução nas outras áreas, não tem jeito. E lembrar que o César Fernandes mostrou aqui na apresentação dele, MB, a demografia do médico no Brasil. Em 30 de dezembro do ano passado, 395 escolas. O que vocês acham que está acontecendo? O cara não tem noção do mundo. Agora, numa área específica, muito menos. E, lamentavelmente, as sociedades médicas não conseguem atingir, porque as novas gerações não são mais da questão de livro, é tudo online, rápido, Instagram. As sociedades vão ter que entrar nessa área, senão elas não atingem. Já falei isso várias vezes para o Aguinaldo. Senão não atingem e não vão chegar. O número de associados da Febrasgo, na época do Baracaminha, chegou ao número máximo, 18 mil. Hoje não tem 15 mil, está diminuindo. E o número de médicos formando está se tornando gigantesco, ou seja, o médico não procura mais sociedade médica. Então, tem que mudar a abordagem, né? Um outro ponto, queria te parabenizar, uma coisa que eu particularmente falo há muito tempo, questão do hormônio antimileriano nessa situação e a contagem de folículos antrais. Não tem dúvida, gente. Folículos antrais é aqui e agora, né? É muito valorizado o hormônio antimileriano por uma coisa simples, né? Pela patologia clínica, porque ele não está no rol da ANS. Então, a paciente tem que pagar, tem um custo, o valor é mais alto, né? Então, essa é uma verdade. Muitas vezes você tem uma linguagem, mas subliminarmente tem outra, que são os interesses. A mesma coisa é com a indústria farmacêutica. Acho que isso é importante. E a questão do bloqueio com a progesterona. Essa é a área interessante. Progesterona como bloqueador é péssimo. Por isso que ela não é usado como anticoncepcional. E no passado, o Petrac, eu lembro muito bem, se dava pílula anticoncepcional tipo Evanor e Nelvilar. 50 de etinoestradiol com 250 de gestrel. É mais lógico dar um progestagênio, o bloqueador inicial, né?
melhor, um progestagênio de potência mais alta antigonadotrófica, que seria o LOP. Mas é uma área muito interessante, né? Então, essa área, ela entra por um caminho muito grande, e até a questão comparativa entre a progesterona micronizada e a dihidrogesterona, que é uma outra questão, né? Então, queria te parabenizar também por esses aspectos, são bastante interessantes. E, às vezes, a verdade está do nosso lado. Eu gosto muito, li a biografia do Einstein, à procura de algumas coisas. Ele tem uma frase fantástica, falou, eu não fiz nada. Tudo que eu fiz já estava escrito desde Galileu e Copérnico. Copérnico e Galileu, me perdoe. O que eu tive foi a capacidade, pela inteligência, né? Ele estudava com 2 outras pessoas, 2 vezes por semana à noite. Então, os outros 2 não bolaram isso. E ele não era bom em matemática, ele era ruim em matemática. E conseguiu fazer o que ele fez. Se a gente olhar também a história do clone, da Dolly, se a gente olhar, estava escrito lá atrás. Se a gente olhar a história da reprodução assistida, quem fez foi Pincus, que ninguém fala. Pincus saiu da reprodução quando ele estava já numa fase adiantada para pílula anticoncepcional por uma questão populacional, né? Então, é muito interessante. Às vezes, a gente tem que olhar, né, o que está escrito há muito tempo atrás e, de repente, a gente acha vários pontos que a gente pode dar continuidade. Então, parabenizo por isso, a procura. Mas eu acho que a abertura é fundamental. Eu acho que colocar pessoas na questão do ICESP, quer na oncologia genital ou mamária, eu acho que é muito importante. Obrigado, doutor Ilson. A gente está absolutamente aberto a isso também, no Centro de Reprodução Humana. Eu estou lá há 300 anos e a gente sempre esteve aberto. A questão da progesterona, eu tive uma certa resistência, como o senhor também, me dobrei a evidência e hoje eu estou vendo uma efetividade significativa, mas eu quero falar de um outro lado, né? Que a gente está falando de uma tecnologia, o congelamento de óvulos tem 10 anos do ponto de vista comercial. Olha, tudo que a gente evoluiu de lá para cá não foi pouco, né? Então, assim, eu acho que eu acho que, obviamente, tem um apelo da doença oncológica, que é um apelo grande, mas a gente evoluiu muito em 10 anos, de uma forma até que eu diria inesperada, né? Então, acho que o que a gente está vivendo aqui hoje, né, faz parte desse avanço, né? E, com todo o empenho que o professor Baracá tem, eu acho que muito em breve a gente vai conseguir oferecer ao público geral do SUS o tratamento adequado que eles merecem para essa questão de preservação da fertilidade. Só queria, antes da gente encerrar, você falou do SUS e a importância do SUS aqui no nosso país. Tudo que é feito fora do Brasil é pago, hein? Nos Estados Unidos não tem nada de graça, hein? Os ciclos lá, eu me lembro, em Ann Arbor, conversando com o Tim Johnson, falei, como é que vocês fazem aqui? Nós damos o pacote nosso, e é pública, hein? A Universidade de Michigan, Ann Arbor, ela é considerada uma das escolas públicas nos Estados Unidos, só que o público dele é diferente do nosso. Eles têm uma migalha pública, tem as doações, que nós aqui não temos praticamente nada, e tem o que eles cobram. Então, o pacote deles era para 5 ciclos. 5 ciclos pagos. Então, é um pouco diferente aqui. Lá eles fazem, mas não é como aqui. Aqui, a nossa paciente que vem aqui, eu costumo dizer que ela só paga o transporte dela. Às vezes, são 2 ou 3 conduções para vir e 2 ou 3 para voltar. É só isso que a nossa paciente aqui gasta, porque nós não cobramos 1 centavo, ao contrário de outras aqui, inclusive a nossa co-irmã, Ribeirão Preto, lá cobra também. Paga o medicamento. E para concluir, eu quero citar aqui, nós falamos de tantos projetos aí, um projeto que é o do xenotransplante. O projeto do xenotransplante é pelo professor Silvano Raia, que coordena. Eu ia falar do Sérgio, que esse projeto que é coordenado pelo professor Silvano Raia, a professora Maiana Zatz, que está fazendo inicialmente com coração, e
e rim. Coração e rim. E o Sérgio participa, você também, ele faz os procedimentos cirúrgicos nos animais e para criar coração, rim. E a gente imagina que no futuro também os nossos órgãos do sistema reprodutivo. Já falei isso com o professor Silvano, até quando ele cita, ele fala, participa a cardiologia, participa não sei o quê. Aí eu estava numa apresentação dele, eu fui e falei, professor, muito bom, mas o senhor tem que citar que a disciplina de ginecologia também participa, porque nós que operamos os seus animaizinhos, hein? Não é isso, Sérgio? E o Pedro, que está junto também. Então, veja, são projetos que estão andando aí, que, oxalá, a gente tenha resultados bons em breve. Lembrando, então, 10 horas, nosso bate-encontro no Anfiteatro de Parasitologia. 10 horas, hein? Eu quero ver toda essa turma aqui lá, hein? Amanhã tem o webinar de infecção urinária, às 8 horas. Bom dia.